Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje teremos uma palestra com relação à comunicação, como se conectar e transformar negócios através da comunicação. Eu sou Eliane Pessoa e nós vamos juntos, agora às 19 horas até 21 horas, e vou aqui exibir o nosso vídeo para a gente dar sequência às nossas reflexões e a tudo que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco. Boa noite a todos. Como eu disse, a nossa palestra hoje, nós vamos conversar sobre a comunicação, como que ela vai nos conectar com relação aos nossos negócios, como que ela vai transformar também esses negócios. E para quem não me conhece, eu sou Eliane Pessoa, sou comunicóloga, sou parceira do PPE já há 2 anos, sou professora em faculdade, trabalho com ambientes corporativos, faço treinamento de pessoas, e é um prazer estar aqui com vocês para a gente iniciar os nossos trabalhos. Gostaria de conhecer um pouquinho de vocês e gostaria que vocês me dissessem o nosso dia aqui hoje. Primeiro, quem tiver lápis e papel pode pegar, porque a gente vai fazer alguns exercícios aqui. O áudio, sempre que você puder, você conversa conosco, ele fica desligado para não incomodar dos ruídos, algum barulho. Quem puder ligar a câmera é sempre bem-vindo, porque a gente interage. E a gente vai direto, nós vamos ter um intervalo e vamos ter um foco direto aqui nas atividades. Quero fazer um convite para a gente, então, entender quais são os objetivos dessa comunicação e como que ela pode ser aprimorada para que a gente possa refletir como que o nosso atendimento, como que a nossa negociação, como que a identificação de oportunidades pode ser melhorada como comunicação eficaz. E para isso, vamos nos apresentar. Como eu disse, gostaria de conhecer vocês. Diga para mim seu nome e sua área de atuação. Se você já tem um negócio, se você pretende ter. Quem pode falar conosco? Quem já abriu a câmera, muito obrigado, facilita muito o nosso contato. Oi. Qual a sua atuação? Ei, Ana Maria, boa noite. Tudo bem? Tudo excelente, e você? Tudo bem. Bom, meu nome é Ana, eu sou aposentada, eu sou funcionária pública estadual aposentada e eu atualmente sou artesã. Inclusive, estou ouvindo a aula e tecendo. Ah, que coisa boa. E sou artesã e eu conheci o IPPE hoje. Coisa boa. Literalmente inaugurando. Eu conheci o IPPE hoje pela manhã e agora eu já estou participando da primeira roda de convênio.
Ah, seja bem-vinda. Obrigada. Quem mais quer se apresentar e dizer para mim a sua atuação? Alguns o nome aparece, a gente pede o nome porque alguns aparece só a marca do telefone. Então, para a gente saber quem está conosco aqui. Quem mais gostaria de falar? Sua área de atuação, se você deseja abrir um negócio, se você já tem um negócio. Quem mais gostaria de falar? Quem quiser pode colocar pelo chat também. Se você achar mais prático, pode escrever pelo chat. Então, Ana Maria se apresentou. Quem mais? Temos algumas pessoas aqui conosco. Noêmia, Claudete, Edilene, Aderlane, Thaís, Lúcia, Rodrigo, Wilson, Maria de Fátima, Edinaldo. Tem algumas pessoas que têm aqui apenas a marca do celular. Essa apresentação, ela nos ajuda com relação aos exemplos, para tentar ser o mais fiel dentro da realidade de vocês. Aqui no chat, nós temos aqui a Edilene, que é analista de Business Intelligence. Boa noite, a Edilene colocou aqui, está abrindo uma empresa de BI. Quem mais aqui colocou no chat? A Andrea. A Andréia falou com a gente também, né, André? Você colocou aqui no chat. Ah, não, quem falou com a gente foi a Ana Maria. A Andréia também é artesã, colocou aqui também. Muito bem. Durante o nosso curso, vocês podem ficar à vontade também em trazer as informações. Mais aqui no chat, deixa eu ver se tem mais alguém que colocou aqui. Wilson, do atendimento, obrigada pela apresentação. Para a gente entender como que essa comunicação vai nos ajudar, seja numa situação futura de abrir um negócio, ou seja numa situação atual, ou para quem ainda está pensando o que fazer, nós vamos entender o que é comunicação. E aí, antes de eu colocar para você a definição, quero fazer uma pergunta. Há quanto tempo a gente se comunica? O que vocês acham? Há quanto tempo a gente se comunica? Desde o princípio dos tempos. Obrigada, Ana Desde, Maria. sei lá, a pré-história. Exato. Muito obrigada pela sua participação. E a gente se comunica bem, Ana Maria? Comunicando desde os primórdios, a gente se comunica bem? Acho que não. A princípio, por desenhos, né? Por Exato. desenhos na parede, devia ter muitos gestos. Não tinha, Ok. não tinha palavra, né? Sim. Creio que não. E aí, dentro do que você está falando, a gente vê numa evolução, né, desde o início até agora, e com tantos recursos, com tantas facilidades, nós temos dificuldade na comunicação, muitos de nós, porque a comunicação ela não é só prática, ela é uma habilidade. Ela precisa que a gente invista nela, como a gente faz para aprender ali, quando eu vou fazer uma atividade culinária, quando eu vou fazer uma atividade no artesanato, eu vou desenvolvendo de maneira que eu me torno hábil, eu ultrapasso a prática. A comunicação requer isso da gente, que a gente preste atenção e utilize todos os recursos que nós temos, né? Os gestos, o tom de voz, a entonação, o vocabulário, mas também utilize recursos. Então, a comunicação necessita que a gente sempre olhe para ela e verifique como que ela está sendo no nosso dia a dia. Deixa eu só conferir aqui no chat, parece que tem mais informações aqui. Ah, muito bem, a Ivana colocou aqui, de perfumes. A Noêmia, aposentada, obrigada pelas apresentações. Então, se a comunicação ela é uma habilidade, vamos entender que a comunicação significa tornar comum. E tornar comum significa que a pessoa precisa entender. Mas e se ela não entender? Eu preciso melhorar a minha abordagem. Então, a responsabilidade na comunicação é tanto minha quanto da outra pessoa. Mas o emissor, ele tem uma responsabilidade maior de ser objetivo, de ser claro, de utilizar uma linguagem que seja acessível. Então, dentro de um atendimento, dentro de uma venda, de uma negociação, é preciso adequar a comunicação ao perfil da outra pessoa. Se eu estou falando com uma pessoa que tem um conhecimento do que eu faço, a comunicação vai ser de uma forma. Se eu estou conversando com alguém que tem um acesso ao que eu faço pela primeira vez, é outra comunicação.
Então, esse ajuste é muito importante porque vai te facilitar no entendimento. Se comunicação é tornar comum, ela vai ser comum quando eu facilito esse entendimento. Muito bem. Mas para esse atendimento acontecer, eu tenho que prestar atenção e tomar cuidado com as barreiras. As barreiras é tudo aquilo que pode impedir a minha comunicação de ser entendida. Eu quero destacar aqui a primeira barreira, que é a barreira mecânica ou física. Então, no nosso caso aqui, de um curso online gravado e ao vivo, qual é a barreira mecânica? A questão do sinal, da internet, ruídos, a questão também da parte do participante, alguma questão da internet, uma falha, uma queda de conexão, uma queda de energia. A gente está tendo aí várias tempestades que afetam os recursos tecnológicos. A pessoa está com equipamento que às vezes apresentou defeito. Então é importante tomar cuidado se na minha comunicação, de acordo com a forma que eu estou utilizando, se for um meio eletrônico, tomar cuidado se não tem interferência, porque vai dificultar o entendimento, mesmo no celular. Então, às vezes, o meu celular ele está funcionando bem, mas a pessoa que recebe a mensagem tem alguma dificuldade para conseguir entender a nossa mensagem. Então, sempre verificar se o aspecto mecânico de um equipamento propicia você fazer aquela comunicação. É o mais adequado. E se não tem algo que vai impedir essa comunicação de chegar. Então, por exemplo, nos casos eletrônicos, né, falta de internet pode possibilitar o recebimento de uma mensagem. Então, de repente, eu vou ter que utilizar um outro meio. Outra barreira é a barreira fisiológica, que diz respeito a características das pessoas. Então, quando a gente tem, por exemplo, pessoas com uma dificuldade, por exemplo, em termos da audição, a gente tem a Libra. Então, se eu for conversar com alguém com necessidades especiais, é interessante verificar se eu conheço a linguagem, como a Libras, o próprio Braille. Eu vou precisar muitas vezes utilizar mais gestos. Muitas vezes a pessoa, ela também não tem um conhecimento sobre aquilo. Então, essas barreiras fisiológicas diz respeito a um indivíduo que vai necessitar que a gente tenha mais cuidado ao se comunicar. Outra barreira importante é a barreira da semântica, que é a linguagem. Eu posso ter, por exemplo, quem trabalha hoje na feira hippie, ou mesmo em outras feiras, é muito comum a presença de estrangeiros. Quem trabalha nas empresas também já percebeu que tem tido uma entrada de estrangeiros nas empresas pelas contratações. Né? A gente tem haitianos, venezuelanos, a gente tem pessoas também dos Estados Unidos. Então, você tem ali pessoas de um outro país que é uma outra linguagem. Isso pode ser dentro do nosso próprio país, quando a gente tem uma pessoa, nós todos somos aqui de Minas, a grande maioria, mas se eu tenho uma pessoa do Nordeste, se eu tenho uma pessoa do Centro-Oeste, vão ter características de linguagem. Então, muitas vezes, o mesmo objeto, o mesmo alimento tem nomes diferentes, como mandioca, macaxeira, né? Você tem o aipim, você tem o milho, você tem vários nomes, nomenclaturas, para uma série de componentes. Então, é importante prestar atenção se na minha comunicação este fator não está presente, porque eu vou precisar verificar se está tendo entendimento, porque às vezes uma realidade que eu tenho no Sudeste, ela é completamente diferente no Norte, no Sul e no Centro-Oeste. Outra barreira que eu tenho é o que a gente chama de barreira psicológica e social. O que vocês acham que é, hein? Quem arrisca um palpite aí? O que será uma barreira psicológica? Ela é muito comum para quem trabalha com atendimento hoje. Quer falar, Ana? Timidez? Isso, excelente. Ou, às vezes, a pessoa é expansiva demais, né? Que interrompe a gente, deixa a gente falar. Às vezes é uma pessoa mais agitada, às vezes é uma pessoa muito introspectiva, como você colocou. Então, prestar atenção se a minha comunicação facilita o acesso a essa pessoa. Outra barreira também que a gente precisa prestar atenção são as barreiras pessoais, que diz respeito à vontade da pessoa de prestar atenção naquela informação. Quantas vezes, ainda quando recorremos ao comércio presencial, a insistência de certos profissionais nos aborrece. Porque a gente estava com um interesse e aquela pessoa fica ali insistindo, sem prestar atenção no que a gente está sinalizando para ela. Então, às vezes, você agradece a atenção e a pessoa continua ali insistindo. É uma barreira pessoal, ou seja,
o momento não é adequado para fazer uma abordagem, o momento não é adequado para fazer uma oferta, o momento não é adequado para eu fazer uma negociação. Então, a barreira pessoal diz respeito à disponibilidade do outro e também de mim, de prestar atenção naquela informação naquele momento. Às vezes eu estou ocupada. A gente teve muito, agora melhorou bastante, mas quem não foi incomodado por profissionais de telemarketing? As ligações que interrompiam a gente, muitas vezes estávamos ocupados para falar de produtos e não nos perguntavam se nós tínhamos disponibilidade para ouvir, já começava a falar do produto, tá? Então, as barreiras, só para a gente se lembrar que a gente precisa ficar atentas a elas. Na comunicação, uma técnica importante que vai nos ajudar a se conectar com as pessoas é o comportamento dos olhos. Existe um ditado muito bonito sobre os olhos, um ditado popular. Alguém sabe dizer qual é? Os olhos são... Quem lembra desse ditado? O espelho da alma? Exato, os olhos são o É? espelho da alma. E é verdade, porque através do olhar a gente passa uma série de emoções. E por que isso aqui está aqui? Da onde que vem a questão da conexão? Ora, todo mundo já teve aqui a experiência de conversar com alguém que não olha nos olhos. E você não se sente envolvido naquela comunicação. No atendimento, principalmente do negócio, o contato visual, eu parar, às vezes eu estou no celular mandando uma mensagem, chega alguém, eu deixo aquilo ali naquele momento e dou atenção. Então, o olhar, quando eu paro e olho para a pessoa, esse comportamento dos olhos, ele envolve mais o interlocutor, porque ele percebe que ele está tendo o quê? Ele está tendo atenção da minha parte. Então, é muito interessante o contato visual, porque demonstra interesse, acolhida, atenção, e a pessoa se sente à vontade para conversar conosco. Então, eles são uma fonte muito importante de resposta, inclusive de leitura. Quando a gente se assusta, pelos olhos que a gente vê que a pessoa se assustou, as nossas emoções são expressas através dos olhos, a nossa alegria, a nossa tristeza. Então, é muito importante obter o contato visual, não abrir mão desse contato visual, porque ele vai enriquecer a comunicação. Outra técnica muito interessante é a expressão facial. A gente sabe que nós temos aqui inúmeros músculos da face e eles se movimentam de acordo com aquilo que a gente sente. Então, muitas vezes, quando a gente tem alguns atendimentos, a gente pensa ou identifica que aquele atendimento foi ruim e justamente pelo gesto. Então, tem um gesto muito importante quando você trabalha com atendimento presencial, ou mesmo videochamada, como acontece aqui, que é o quê? O sorriso. Então, quando você tem um sorriso genuíno de alguém que te recebe, você automaticamente se sente ainda melhor junto com o comportamento dos olhos. Vocês vão perceber que é uma somatória. À medida que eu vou acrescentando isso na comunicação, eu vou trazendo um valor. Então, quando eu tenho um sorriso, quando eu tenho um gesto de boas-vindas, de acordo com a possibilidade de um aperto de mão, quando eu tenho ali a expressão da pessoa conversar comigo e eu movimentar o meu rosto sinalizando que eu concordo. Então, isso tudo valoriza a conversa com o outro. E vale a pena prestar atenção, porque o meu rosto, ele vai demonstrar as emoções básicas que a gente tem. Vai demonstrar a tristeza, a surpresa, o medo, a raiva, a alegria, a aversão. Então, quando eu quero, por exemplo, demonstrar para o cliente um atendimento eficaz, quando verdadeiramente eu estou interessado na pessoa, a minha fisionomia vai demonstrar isso. E a gente sabe, quando a gente chega em determinado lugar, que a gente é atendido, e aquela pessoa demonstra, não apenas no comportamento dos olhos, mas nos gestos, daqui a pouco eu já falo das palavras, e ela nos fala coisas que a gente se sente muito à vontade. E aí a gente conecta com a pessoa. Então, de acordo com o contexto, vale a pena também utilizar a expressão facial para facilitar essa comunicação. Uma outra técnica interessante é a prosêmica. Prosêmica é o estudo do lugar e do espaço de cada pessoa. Então, quando a gente vai conversar com alguém, existe um espaço, por exemplo, quando eu não conheço a pessoa, que a gente chama de
Espaço íntimo é aquele espaço que é o quê? Um pouquinho maior que uma régua escolar, né? A régua escolar tem 30 centímetros, é um pouquinho mais que a distância do meu braço. Essa distância eu vou conceder para pessoas que eu conheço, amigos, pessoas da família muito próximos, né? Os pets, ou seja, é alguém que convive comigo. Por isso que é estranho quando alguém que a gente não conhece se aproxima demais, porque é um espaço destinado a pessoas do meu relacionamento. E por isso, às vezes, algumas pessoas se sentem incomodadas com quem conversa fazendo o quê? Tocando a pessoa. Então tem gente que tem uma dificuldade com isso. Por quê? Por causa dessa distância aqui. Outros não. Mas muitas pessoas se sentem incomodadas. As que se sentem incomodadas vão ter uma dificuldade de continuar prestando atenção na sua comunicação. Porque aquele gesto seu de pegar na pessoa está invadindo um espaço que ela permite para quem ela conhece. Então preste atenção nisso. Também vai ter uma segunda distância, que é a distância mais ou menos de 45 centímetros a 1,25 m, que são para os colegas, vizinhos, pessoas que eu não convivo tão diretamente, mas eu conheço. Então, essas pessoas estão juntamente junto comigo, geralmente estão, né, pessoas que me ajudam, parcerias que eu tenho. Então, é aquela distância que não é tão próxima, mas eu permito e me sinto agradável. E tem uma outra distância, que é a distância social, que vai variar de 1,25 m a 3,60 m. O que essa distância vai dizer para nós? Essa distância explica por que tem gente, por exemplo, que não vai a uma feira, não vai no carnaval, não vai ao show. Porque essa pessoa sente-se muito incomodada com pessoas que ela nunca viu, encostando nela o tempo todo. Então é o que a gente chama de distância social. E por que é importante respeitar essas distâncias? Porque quando você observa o comportamento da pessoa com relação a essas distâncias, você respeitando, você cria conexão. Um exemplo simples, você pode imaginar quando a gente tem, por exemplo, uma loja física, né? Tem geralmente a vitrine, o vendedor está lá dentro. E vamos imaginar, nós estamos ali fora, uma vitrine bonita, bem montada, com coisas bem interessantes. Nós estamos ali na porta, não entramos na loja, estamos na porta vendo a vitrine. Como é que funciona essa proxêmica? O vendedor lá de dentro, antes dele vir caminhar até mim, porque quando ele faz isso sem a minha permissão e chega na porta e pergunta, posso ajudar? Eu falo, estou dando uma olhadinha. De lá de dentro ele teria que fazer o quê? Fazer um sinal de gesto com a cabeça, com as mãos, verificar se esse gesto era correspondido por mim para ele poder se aproximar. Porque ele faz isso sem o meu consentimento, automaticamente eu me afasto. Então, quem tem interesse e quer comprar, essa aproximação não causa isso. Mas quem não quer, ele invadiu um espaço. Assim, eu não queria aquela abordagem naquele momento. É isso que aproxima. É você prestar atenção se a sua abordagem naquele momento vai ser efetiva ou se você deve aguardar um pouco. Isso é o estudo da proxêmica. Uma outra técnica é o que a gente chama de cinésica. A cinésica é a linguagem. Então, ela vai trabalhar com os gestos. Gestos que a gente vai utilizar como ok, né? O gesto de tá tudo bem, a pessoa fala o gesto de mais ou menos, ou com a cabeça, os gestos que eu faço para responder. E esses gestos vão fortalecer. Então, quando a gente tem, por exemplo, o aperto de mão, apesar de eu falar com a pessoa tudo bem e aperto a mão, a cinética significa que... Quer falar, Lúcia? Alguém quer falar? Significa que eu estou fortalecendo a comunicação. Então, o aperto de mão, as palmas, o próprio sorriso também é um sinal de face, mas é um sinal também não verbal. Então, sempre que eu puder aliar a fala, comportamento dos olhos, comportamento da face, prestar atenção na minha localização, né? Se eu estou facilitando a comunicação, não chegando muito perto de pessoas que eu não conheço, porque isso inibe, mas se aproximando daquelas que eu conheço como sinal de acolhimento e também utilizar os gestos não verbais. Então, esses gestos, tomar cuidado porque eles podem ser congruentes ou incongruentes. O que é um gesto congruente? É um gesto alinhado, é um gesto que valoriza o contexto.
Então, quando a gente tem, por exemplo, alguém que consegue uma conquista e a gente aplaude, é um gesto congruente. A gente dá os parabéns, um gesto congruente. A gente dá um abraço para alguém que necessita de um apoio, é um gesto congruente. O que é um gesto incongruente? Um dos piores gestos que muita gente vê, e ele é incongruente por quê? Porque ele causa uma sensação ruim. É esse gesto aqui, ó, de pôr o dedo. Alguém já teve essa experiência? Alguém vem e põe o dedo assim, ó, para falar com você no seu rosto. É um gesto agressivo e é incongruente. Por quê? Porque ele é um gesto que inibe, faz com que a pessoa fique em alerta. Como também você tem o punho fechado. Como também, quando você tem uma pessoa que está conversando com ela e ela cruza o braço assim, com rispidez, um gesto incongruente. Então, preste atenção nesses sinais, tanto da sua parte quanto da parte do cliente, para você ajustar a comunicação. Geralmente, os gestos bruscos requerem que eu pare e entenda o que está acontecendo para eu poder ajustar minha comunicação. E os gestos de simpatia, de alegria, eles querem que eu continue nessa comunicação que eu estava fazendo. Então, a cinésica vai cuidar do valor dos gestos, né, a comunicação não verbal, dentro daquele diálogo que eu vou colocar para a pessoa, para o cliente, para alguém que está interessado num produto, ou mesmo para conversar com as pessoas. E a cinésica é interessante porque ela vai demonstrar também quem eu sou, pelos meus gestos. Então, a gente conhece uma pessoa que é tranquila, uma pessoa que é agitada, uma pessoa que é ansiosa, uma pessoa que é serena, por causa dos gestos que ela utiliza na sua comunicação. O próximo elemento importante diz respeito ao que a gente chama de paralinguística. Então, recapitulando, para a nossa comunicação ela conectar e automaticamente impactar nos nossos negócios, isso tem a ver com atendimento ao cliente, que aqui a comunicação é voltada para o público, né, que nós vamos atender, seja de pessoa física ou pessoa jurídica, mas vai ser uma pessoa, ou eu vou negociar contrato, ou eu vou oferecer um produto, ou eu vou conversar pelos meios digitais com a pessoa, de qualquer forma eu vou interagir com o ser humano. Então a ideia é prestar atenção nessas técnicas e ver onde elas poderiam ser utilizadas no dia a dia. A paralinguística, ela vem depois da expressão facial, depois do comportamento dos olhos, depois da proxêmica, e ela diz respeito ao vocabulário, às palavras, à entonação, à velocidade da fala. Então, preste sempre atenção se a velocidade da fala não está muito rápido e dificulta o atendimento de algumas pessoas, como estou falando agora, ou muito devagar, como eu estou falando agora. Procure colocar um ritmo na velocidade da fala para você poder interagir mais. Nem tão devagar e nem tão depressa. A paralinguística também, ela vai trabalhar com a entonação, daquela forma que eu falo quando eu quero dar uma ênfase em determinado aspecto, eu mudo a minha voz para que a pessoa perceba que aquilo que eu estou dizendo naquele momento é importante. Então, é a altura com que eu falo. Posso falar mais baixo, posso falar mais alto. Então, a paralinguística cuida disso. E cuida também do vocabulário, da qualidade desse vocabulário, da pronúncia, da maneira como você articula as palavras. E quais são as dicas que a paralinguística tem para nós? Primeira dica diz respeito a um exercício da nossa voz. Então, veja bem, como que a gente tem usado a nossa voz nos nossos negócios? Quem tem negócio, ou mesmo quem não tem, no seu dia a dia, como é que tem sido o entusiasmo da nossa voz? Nós sabemos bem quando somos abordados por pessoas sem entusiasmo, não sabemos? Nós muitas vezes não entendemos, a pessoa não é só a voz, geralmente é uma expressão desanimada, gestos desanimados, e automaticamente o clima para se ter interesse sobre o produto ou serviço ele praticamente não existe quando a gente vê uma pessoa assim. Em contrapartida, o entusiasmo é acreditar naquilo que está dizendo, é acreditar no produto, no serviço, acreditar no seu potencial. Então, o entusiasmo é falar com alegria, com convicção. Dicção é a pronúncia, e ela é muito importante para o entendimento. Quando eu converso de uma maneira que a pessoa não consegue entender as palavras que eu digo,
Isso compromete o entendimento e automaticamente uma venda, uma negociação, uma oportunidade. Também tem que tomar cuidado com a nossa pronúncia. Às vezes escorrega, mas, por exemplo, quando eu falo, eu quero me dirigir a um cliente e eu falo com ele porque a gente pode resolver este problema, às vezes acontece da pessoa falar, porém, é interessante buscar corrigir, por quê? Porque a forma como eu falo impacta na qualidade dessa comunicação. Então, o problema que nós vamos resolver é esse. A dicção ela é importante porque ela mostra um cuidado meu naquele atendimento. Outra questão importante, o ritmo, como eu disse, a velocidade da fala, nem muito rápido, nem muito devagar. E a entonação, a ênfase, em que eu vou dar um destaque para a pessoa da minha comunicação. Então, eu tenho lá produtos e eu estou fazendo uma promoção, estou fazendo uma campanha. Quando eu vou fazer por escrito, essas palavras vêm em negrito. Quando eu vou falar com a pessoa, eu dou um tom de voz diferente. Então, hoje na nossa loja, hoje aqui na barraca, hoje aqui no evento, nós estamos com 2 promoções. Na compra deste produto, esse tem 10% de desconto. Você dá pausa, você fala de uma maneira que a pessoa percebe que a sua fala está destacando ali uma promoção, uma vantagem, um sorteio, um brinde. Então é interessante mudar o jeito de falar quando você for trazer uma vantagem do seu produto ou serviço. Aqui no chat, eu não tinha visto aqui. Ah, pois é, eu vim comentando aqui com o tom de voz. Exato, Wilson, é muito importante que esse tom de voz, ele valorize o produto. A gente não está falando de voz, a qualidade no sentido da voz, mas a qualidade do que você vai dizer, da mensagem, as palavras que você escolhe dizer, né? As palavras de impacto que você escolhe dizer como qualidade, excelência, diferencial. Então, você colocar essas palavras no discurso junto com o produto mostra que você está tendo um cuidado na comunicação. A gente está falando de paralinguística. A paralinguística, ela tem mais dicas. O que vocês acham quando vocês escutam uma pessoa que fala muito essas palavras? Eu acho, talvez, quem sabe, às vezes, provavelmente e geralmente. O que vocês sentem quando vocês escutam uma pessoa que frequentemente fala desse jeito? Eu acho isso, eu acho aquilo. Você sente firmeza? Deixa eu ver aqui no chat. O Wilson colocou aqui, insegurança, exatamente. Não é a intenção da pessoa, mas são palavras que não dão segurança. E sempre quando eu estiver falando do produto ou serviço, ou for falar da minha ideia para alguém sobre o que eu quero montar, vamos evitar utilizar essas palavras. Tá? Vamos utilizar outras palavras. Na minha percepção, eu vejo dessa forma, eu acredito dessa forma, eu penso desse jeito. Tenta colocar o que você realmente pensa naquele momento, ao invés dessas palavras. Outra questão importante que a gente ainda vê acontecendo é o gerundismo. Gerundismo é um vício e que nos aborrece muito ainda, com pessoas que eu vou estar falando, vou estar vendo, vou estar explicando, e essa forma de falar nos aborrece. Vou falar, vou ver, vou explicar. No atendimento, quando eu falo com alguém, vou estar te retornando, mentira, não vai, está enrolando. Vou te retornar mostra o quê? Prontidão, segurança. Vou te ligar, vou retornar, vou te mostrar, vou estar te mostrando? Não. Então, sempre que eu puder, prestar atenção e evitar o gerundismo. Outro importante cuidado, vícios de linguagem. E nos cansam, né? Então, tipo assim, olha só, meu bem, querida, menina, minha fofa, nada disso. Porque eu estou partindo do pressuposto que a outra pessoa concorda, e eu não sei disso, eu estou vendo ela pela primeira vez. Então, sempre na comunicação, principalmente com relação ao negócio, eu vou procurar falar palavras neutras.
Se eu, à medida que eu relaciono com a pessoa, eu percebo que ela me traz esta proximidade, a gente tem já uma afinidade por outros motivos, ok. Mas eu não vou transferir isso para todo mundo. Porque eu posso muitas vezes perder negócio acreditando que as pessoas vão gostar. Não é todo mundo que se sente confortável com alguém que trata no atendimento meu bem. Então, saber diferenciar quando você está falando com alguém que você não conhece. A Lúcia falou aqui, insuportável. Lúcia, infelizmente, nós não nos livramos dele. 2025 e ele continua presente. Outra dica da Professora, paralinguística. Oi. só um minutinho. Sim. Esses dias quase que deu polícia num comércio, Por porque eu quê? estava lá discutindo um direito do consumidor. Aí o gerente chegou para mim e falou assim: meu bem. Eu falei: não me chama de meu bem, porque eu não sou o seu bem. E ele repetiu, e eu fiquei brava demais. Eu não sou bem dele. O que, que é dele me chamar de meu bem? Meu bem, não. Eu já estava com raiva, porque o negócio estava todo errado ali. E ele me Sim. chamou de meu bem, não foi bom, não. Pois é, obrigado pelo seu depoimento. E o que, que é, além de tudo que você falou que é grave, a posição dele exigia que ele não tivesse feito isso. Então, alguém que está num cargo de liderança, que tem uma responsabilidade maior, precisa dar o exemplo. Então, ficou pior ainda você falar comigo que ele é um gerente. Porque ainda se fosse um assistente, uma pessoa que às vezes não sabia, tudo bem, mas na função que ele estava, tinha obrigação de dar o tratamento profissional para você. A minha vontade foi já que eu perguntei quem é o gerente e ele respondeu que era ele e me chamou de meu bem e eu briguei por causa disso, a minha vontade foi de tentar descobrir quem que realmente é o proprietário do estabelecimento, porque eu ia fazer uma reclamação formal, eu ia fazer uma coisa por escrito, porque eu quase chamei a polícia para resolver aquela contenda ali, sabe? Não Sim, por causa sim. do meu bem, mas o meu bem Piorou. piorou a situação. Exatamente, foi muito bom você falar disso. A comunicação, ela inadequada, ela nos traz conflitos desnecessários. Sim, sim, Então, a pessoa que está à frente precisa prestar atenção no comportamento, no contexto. Às vezes ela vai silenciar, ela já vai aprender aqui, ela vai fazer perguntas. Então, quando a gente entende a técnica de comunicação, nós vamos adequar de acordo com o contexto. Toda vez que eu tenho um mal entendido, toda vez que eu tenho uma situação que tem uma desvantagem para o outro, essa comunicação tem que ser uma comunicação com empatia, uma sim, comunicação de buscar conciliação. Muito sim. bem. A paralinguística também nos alerta sobre outras frases muito comuns que, se a gente puder evitar, e palavras, melhor. Comprar. Se eu puder evitar, o que você gostaria de comprar? O comprar, a palavra comprar, dá uma ideia de que está saindo recursos. Eu vou sempre falar ou investir, presentear, para o seu uso. Eu vou utilizar a palavra de acordo com o meu produto, o meu serviço. Mas tenta evitar o que você vai comprar. Porque é uma palavra que cria, muitas vezes, alerta de que está saindo investimento. E eu quero que o cliente veja como um desejo de interesse naquilo. Então, comprar causa um alerta. Da mesma forma, as expressões não sei, não é comigo, eu não posso fazer nada. Todo mundo adora essa frase, né? Eu não posso fazer nada, a gente se sente tão bom, tão bem. É norma da loja. O problema é que não tem desconto, nós não temos não, não gostou de nada não. Vocês percebem que essas frases têm não demais? E o não é uma palavra que afasta. Quando eu realmente precisar dizer não sei, o cliente quer saber não é só o que eu não sei, ele quer saber quando que a informação chega, quando que você passa a saber, como é que ele faz para descobrir. O fato de falar não sei, a questão é parar aqui. Não sei e fica nisso e não continua. Se você tem lá um produto, um fornecedor que está com atraso e você não sabe quando que vai vir nova remessa, você pode dizer de uma outra maneira. Eu acredito que no máximo em 10 dias
pode vir, mas me dá seu telefone, assim que chegar eu te aviso, ou passa aqui, ou liga para mim. Trazer uma alternativa para a pessoa é importante do que simplesmente essas frases aqui. Tem mais que a paralinguística nos dá como dica. O que você sente com alguém que responde estas ou usa estas palavras no seu vocabulário com frequência? Nada, nunca, sempre, toda vez, geralmente, provavelmente. Qual o seu sentimento? Por exemplo, vou usar aqui a Ana Maria. Ana Maria é só um exemplo. Ana Maria, tudo que eu te peço, você não faz nunca nada para mim. Toda vez é isso. Você nunca me escuta. É uma fala muito exagerada. Tudo, nada, sempre. Você está generalizando. E automaticamente a pessoa não vai levar a sério essa forma de falar. Então, eu preciso ser específica. Ana Maria, quando eu te perguntei sobre assim, você ainda não me respondeu. Ao invés de falar, toda vez que eu te pergunto uma coisa, você nunca responde. É diferente. Estou exagerando. Então, o exagero vai atrapalhar essa conexão. Outra dica, o pleonasmo, que todo mundo lembra dele. Não há necessidade de eu usar duas palavras para reforçar um conceito. Certeza é absoluta. Subir é para cima. Não tem como encarar de costa, encarar de frente. Não tem necessidade de falar encarar de frente. Repetir já é de novo. Vou repetir de novo? Não, vou repetir. Basear-se em fatos reais? Fatos já são reais. Então, cuidado na fala, no atendimento, se você for realizar, o uso do pleonasmo. A última dica da paralinguística é frases que exprimem exigência. Você tem que, você deve, é sua obrigação. Como é que você sente quando você escuta essas frases? Você deve, é sua obrigação. Oprimido. Exato, ordem, né? E muitas vezes é um contexto e parece agressivo, porque tudo bem, eu tenho que assinar, eu tenho que fazer, dar a resposta, eu tenho que fazer o parcelamento, mas sem um contexto fica uma coisa de imposição. Se você puder trazer ali o contexto, olha, é fundamental, é importante que você assine, é importante que você leia, é importante que você marque, eu preciso que você responda, você trazer uma suavidade maior. Deixa eu ver aqui no chat quem respondeu aqui. É igual o relacionamento abusivo, né? Você Sim. imagina lá o relacionamento abusivo entre duas pessoas, independente de ser homem ou mulher. Mas, sei Sim. lá, entre mãe e filho, tudo é você tem que me dar, você tem que fazer para mim, né? Vai gerando um desgaste com o passar do tempo, exatamente. É a opressão, é o abusivo mesmo. Isso. O Wilson colocou aqui, exato, Wilson, o comprar é exatamente essa ideia do gasto do dinheiro. Se eu puder evitar, melhor. Essas são as principais dicas da paralinguística para nos lembrar que a nossa comunicação, a soma de todos esses detalhes, valoriza. Então, recapitulando, começa com o comportamento dos olhos, passa para a expressão facial, depois vai para o distanciamento entre as pessoas, depois vai para os gestos, que é a cinésica, e a gente chegou na paralinguística, que é o uso de expressões e evitar aquelas, como a gente conversou aqui agora sobre essas, que vão impedir que a pessoa concentre na sua comunicação. Com isso, o que a gente pode fazer depois dessa nossa conversa para melhorar a nossa comunicação? Eu gostaria de contar com a ajuda de vocês. Nós temos 4 coisas para fazer depois de tudo que eu falei. Primeira coisa, primeira pergunta que eu faço a vocês. O que a gente tem que abandonar, hein? Deixar de fazer para a nossa comunicação começar a conectar. Se tem alguma coisa que eu falei que vocês acham que isso aqui é interessante, parar de fazer isso. O que poderia ser? Podem colocar no chat ou podem me responder. Eu acho que tudo que foi falado aí
a gente tem que fazer exatamente o contrário. Não usar o Mas uma. gerundismo, não Sim, usar do deve, né? Da opressão. sim. Quer falar, Valdete? Tá sem o som, se você está falando. Tem que apertar aí, por gentileza. E embaixo tem um microfone. Aí, pronto? Tá ouvindo? Agora sim, tô te ouvindo. Então tá, então boa noite para todos. Boa noite. Eu teria que consertar muito, seria na forma de, assim, eu falo muito alto, sabe? Então, assim, Uhum. essa questão da minha voz, que serviu para mim aí, entendeu? Ótimo. Mas Muito eu obrigada. sofri. Então é isso. Muito obrigada. Exato, Ana Maria e Valdete. O abandonar, Valdete, ainda não é colocar em prática, mas é algum vício, algum hábito que eu tenho, eu vou parar de fazer isso, tá? Então, algumas pessoas, não é o caso de vocês, mas algumas pessoas precisam parar de interromper, outras Certo. pessoas precisam ouvir mais, outras pessoas precisam ir mais direto ao ponto, ficam dando rodeios para poder falar. Outras pessoas não têm, muitas vezes, uma ideia, então elas pegam a ideia de outra pessoa para utilizar como sendo dela, abandonar essa coisa de pegar a sugestão do outro, a ideia do outro e usar como se fosse dela, por exemplo. Então, abandonar é algo que às vezes eu venho fazendo, não é por mal, mas eu preciso parar com isso, porque tem prejudicado a minha comunicação. Junto com o abandonar, vem o ficar atento. E aí entra o que vocês duas falaram, né, Ana Maria e Valdete, aqui no nosso chat. Deixa eu ver aqui. Ó, abandonar os vícios de linguagem, abandonar o gerundismo. O Wilson brincou aqui, o né. O que eu preciso ficar atento? Vou dar a sugestão ao perfil do outro, para me ajustar a comunicação. Ficar atento ao contexto. Ficar atento àquele momento é o melhor momento de fazer uma abordagem, porque às vezes não é. É bom para mim, mas não é para o outro. Ele não está com condições de prestar atenção. Então, ficar atento ao contexto. Também tem mais duas perguntas importantes para a gente pensar sobre a nossa comunicação. O próximo é aprimorar e também, ao mesmo tempo, manter. Então, manter é o que eu já venho fazendo e eu vou continuar. Então, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa autêntica, isso eu vou manter a autenticidade da minha comunicação, eu sou uma pessoa que vou direto ao ponto, vou manter isso. Eu sou uma pessoa que faço perguntas, a gente aprendeu isso hoje. Eu sou uma pessoa que sempre, quando termina de falar, verifica se ficou claro, se tem alguma dúvida. Então, tem alguns comportamentos que eu tenho que eu vou manter. E aprimorar e melhorar. Eu já faço, mas pode ser melhor. Então, eu vou utilizar palavras diferentes no meu vocabulário. Deixa eu ver quem colocou aqui no chat. A timidez, o achismo, vai abandonar ou ficar atento, né? Ah, tá, vai abandonar. E ficar atento à tonalidade, à firmeza, muito bom. Tá escrito aqui iPhone, depois coloca seu nome para mim, que não dá para saber quem é. Manter a clareza, ótimo. Isso mesmo. Então, para a gente conseguir essa comunicação conecte e transforme o negócio, tem um exercício aqui simples para a gente pensar. O que eu vou abandonar, parar de fazer? O que eu preciso ficar atento no dia a dia? Coisas boas que eu já faço e vou manter? E o que eu preciso avançar mais? Respondendo essas perguntas, é um exercício que te ajuda a aprimorar a comunicação. Como eu disse no início, comunicação necessita de habilidade. Necessita que você melhore todos os dias um pouquinho, de investimentos para que ela se torne melhor. Então, aprimorar é sempre bem-vindo. Muito bem. Outra questão muito importante na comunicação diz respeito às perguntas. Saber fazer perguntas. E a pergunta, a gente vai entender que ela vai abrir o diálogo.
Então, eu vou sempre, quando eu pergunto, eu vou criar na mente da pessoa mais de um ponto de vista. Porque eu tenho uma forma de verificar as coisas, de verificar, quando eu faço a pergunta para o outro. E você, qual a sua opinião sobre isso? O que você pensa a respeito disso? Nós, professores, fazemos muitas perguntas porque é importante conhecer os pontos de vista e isso enriquece você conhecer outras perspectivas. Também a pergunta, ela vai ajudar a compreender, não só a saber do ponto de vista, mas compreender como que a pessoa pensa a respeito daquilo. Sempre que possível, eu vou fazer perguntas e boas perguntas. E eu vou ensinar a vocês 3 técnicas de perguntas simples, principalmente para quem já tem um negócio, mas para quem não tem também vai ajudar, de como que você direciona o diálogo usando as perguntas. Bem, as perguntas, elas vão ter 3 objetivos principais. Conectar as pessoas. O que é essa vulnerabilidade? O que eu desejo, alguma dor que eu tenho no sentido de necessidade, algo que falta, algo que eu procuro. Então, a pergunta vai ajudar nisso. Também vai ajudar com relação a esclarecer dúvidas. Vai também ajudar, puxa vida, eu estou em dúvida sobre essa forma de pagamento, eu estou em dúvida sobre a cor, eu estou em dúvida sobre um determinado item. O questionamento, através da pergunta, vai ajudar. Por exemplo, você prefere branca ou preta? Você quer pequena ou média? Então, na dúvida, eu já dou as opções para a pessoa poder escolher. E a pergunta também vai ajudar na provocação. No sentido de, é uma oferta com tempo limitado, vamos aproveitar? Ou seja, o objetivo aqui é provocar para a pessoa tomar uma atitude e, de preferência, fazer a compra, né? Fazer o investimento. Vamos às perguntas. Primeiro tipo de perguntas que eu tenho é o que a gente chama de perguntas abertas. Qual que é o objetivo dessas perguntas? Abrir o diálogo, trazer informações, trazer as pessoas para a conversa. Esse é o objetivo da pergunta aberta. E essa pergunta, a gente vai saber que ela é aberta porque ela vai ter as seguintes palavras: que, quem, quando, quanto, onde, como e por quê. Geralmente, na pergunta aberta, eu vou ter a pergunta com estas palavras. Vamos aos exemplos. Eu vou obter a opinião de alguém. Por que você prefere o período da manhã ao invés da tarde? Por que você gosta do vermelho? Por que você prefere almoçar agora? Eu vou sempre entender o motivo, a opinião, o pensamento da pessoa. E também eu vou gerar informações novas. Quantas caixas você quer? Quantos itens você precisa? Qual a forma que você deseja? Vocês podem perceber que a pergunta aberta vai ter essas palavras, né? Quem, quando, quanto, onde e como. Antes de eu passar para o próximo tipo, eu gostaria que vocês falassem comigo um tipo de pergunta aberta que tem a ver com vocês. Quem pode me dar um exemplo? Ela vai sempre começar com o que, quem, quando, quanto, onde, como e por quê. Principalmente quem escreveu lá para mim no chat, que pensa em abrir um negócio ou já tem. Então, a gente tem aqui, ó, produtos Atome, dá para fazer pergunta. Personal chef, dá para fazer pergunta. Fabricante de bolsas, dá para fazer pergunta. Quem mais colocou aqui, ó? A consultoria de BI. A Ana que está aí no artesanato. Me dá um exemplo de uma pergunta aberta. Quer falar, Ana? O Valdete, o André. Professora, quando eu faço qualquer tipo de interação, a primeira pergunta que eu sempre faço para a pessoa é qual é o seu nome, porque Ótimo. O bom é a gente tratar a pessoa pelo nome. Excelente. Então, eu já tive loja e a pessoa chegava e falava assim, quanto que custa isso? Aí eu respondia com pergunta, falava, qual é o seu nome? Aí ela falava, Ana. Aí eu falava, Ana, isso aqui custa tanto.
Perfeito. Mas eu respondia para uma pessoa, para a Ana. Ok. E aí, Ana Maria, você viu que você faz uma pergunta aberta, porque tem a palavra qual, certo? Na pergunta qual o Sim. seu nome, que é uma das palavras que Uhum. está aqui, tá? Uhum. Qual? E qual pergunta aberta abre o diálogo. Por isso Sim. que a gente faz. Então, as perguntas abertas é para abrir o diálogo. Qual o seu nome? Qual o seu número? Eu quero conhecer informações sobre a pessoa. Sim. Segundo grupo de perguntas, o oposto. Agora são as perguntas fechadas. E as perguntas fechadas, geralmente a resposta é sim ou não. E quando eu tenho essa resposta, eu quero realmente que a pessoa restrinja, eu não quero a opinião dela como na aberta. Eu quero apenas que ela escolha uma das opções. Então, o objetivo aqui é que ela me diga rapidamente sobre a informação. Já ouviu falar do nosso serviço? Conhece a nossa empresa? Conhece nosso produto? Sim, não, conheço, não conheço. Mesmo que ela fale conheço, a pergunta é fechada. Também essa pergunta ela serve para informar e me ajudar no atendimento. Tem preferência de cor, preferência de tamanho? Tem preferência de item? E aí sim, não, vai me ajudar a conduzir o diálogo. Na pergunta fechada, também ela vai me ajudar a trazer a pessoa para a conversa. Então, quando você chegou aqui na loja, quando você me ligou, eu percebi que para você a segurança é importante, a comodidade é importante. É isso mesmo? Eu entendi correto? A pessoa, sim. Então, a pergunta fechada vai te ajudar a confirmar se é isso mesmo e você segue. Gostaria, como eu fiz com a aberta, de exemplos de perguntas fechadas. Quem pode nos ajudar aqui com perguntas fechadas? Perguntas fechadas, a resposta geralmente é sim ou não, ou poucas palavras. Qual seria o exemplo de uma pergunta fechada? Quer falar, Valdete? Estou sem nenhuma ideia. Se você tiver o assunto, te ajudo. Não sei se você colocou, se você está pensando em abrir algo, já tem alguma coisa. Eu quero abrir, eu quero mexer com jardinagem, Ótimo, sabe? jardinagem. Então vamos Jardinagem. imaginar que você abriu a sua loja de jardinagem e eu sou Ah, a sua primeira cliente. E na certo. hora que eu chego lá na sua jardinagem, você ficou curiosa para saber se eu fui indicada, se eu não fui. Aí você me faz uma pergunta: qual seria? Quem te indicou aqui a minha loja? Ô, Valdete, quem indicou foi a Mara da padaria. Como você falou quem, é pergunta aberta, certo? E foi uma ótima pergunta. Aham. Para ser fechada, não pode ter a palavra quem. Ah, tá. E é o mesmo assunto que você falou. É, Você conhece ou como você ficou sabendo? é, Deu para entender? Eu estou aqui fazendo uma pergunta, como a Ana Maria falou, vai perguntar meu nome, né? Qual o seu nome? Como é que você ficou sabendo da jardinagem? Quem te indicou? Tudo é aberta. Você conhece a nossa jardinagem? Sim ou não? Fechada. Você entendi. conhece as nossas opções de plantas para ambientes externos, internos? Não. Fechado. Então, a minha resposta como cliente vai ser sim ou não. Qual que é a ideia? Vai te ajudar a conduzir o diálogo. Se eu falo com você que eu conheço, você vai economizar, que você não tem que me explicar. Se eu falar que Certo. não conheço, você tem que me explicar. Essa que é o papel da pergunta fechada. Mas Se a todas duas são pessoa... importantes, né?
Todas três. Aberta? Tem mais um? Tem mais um tipo, todas três. É, O bacana é você combinar todas elas na sua comunicação. certo. Tem gente que às vezes escreve, depois fica automático, a pessoa não precisa pensar mais. Mas quando você estiver montando a sua jardinagem, interessante você pensar as perguntas que você vai fazer quando o cliente chegar até você. Tá certo. Obrigada pela Obrigada. participação. Obrigada. Mais alguém quer falar de pergunta? Deixa eu ver aqui no chat. Temos aqui no chat. Wilson, quando podemos dar uma consulta aberta? Como prefere realizar a entrega aberta? O último pedido foi na cor preta. Deseja manter a cor neste pedido? Fechada. Isso aí, Wilson. Andréia, qual preferência de tamanho, cor aberta? Podemos fazer uma visita amanhã pela tarde? Fechada. Percebo que tem preferência em perfumes doces. Estou certo? Fechada. Ou seja, vocês vão percebendo que usar essas perguntas no diálogo te dá um controle do diálogo, porque você direciona para onde você deseja levar a pessoa com profissionalismo, com suavidade, sem ser insistente. A pergunta te faz obter a informação que você precisa. Quanto melhor a pergunta, melhor a resposta. Então, as perguntas bem feitas, o cliente tem prazer de responder. Elas não podem ser excessivas, mas 3 perguntas que você faz bem feita te ajudam com relação ao atendimento. A Aparecida colocou aqui, ó, o nicho de capacitação na área de saúde. Ah, sim, Aparecida, interessante. E aí, no caso desse curso, fica à vontade se você quiser. Ah, você está se apresentando, né? Se tiver alguma dúvida do que a gente está falando aqui, fica à vontade. O Wilson está fazendo uma pergunta para você, Valdete. Temos mudas de plantas novas. Você já viu? Não. Ah, por favor, me acompanhe. Pronto, levou a pessoa para o Legal, próximo legal. nível, tá? Esse é o Excelente. papel. Aparecida, por gentileza, ou você escreve ou vai ser um prazer te ouvir. Pode falar comigo qual que é a sua dúvida, tá? Enquanto você Oi, escreve, eu professora, falo. tudo bem? Tudo excelente, e você? Tudo jóia. Aqui eu tenho dúvida sim. O que Sim. acontece? Eu não sei muito fazer as perguntas, não. Tá. Quando o pessoal agora, a que falou aí, por último, quando foi das perguntas abertas, Uhum. quando tinha o quê, qual, como, eu Sim. sempre pergunto o nome e o bairro que a pessoa mora. Certo. Porque como eu dou curso no local, meu curso é presencial, né? São vários cursos na área de saúde, de capacitação, e aí eu pergunto mais o nome e o local, e a pessoa vai me perguntando algumas coisas, né? O preço, a localidade, como é que funciona o curso, mas nesse quesito das perguntas fechadas aí, Uhum. eu não tenho eu tenho uma dúvida, como eu faço essas perguntas para ela. Você oferece o curso, Aparecida? Isso, eu ofereço curso de curativos, curso de punção venosa, curso de dispositivo, que são sondagens, sonda vesical de demose, sonda vesical de alívio, de alimentação, curso de cuidador de idosos, primeiros socorros, esses tipos de Ok, cursos que eu ofereço. ok. Olha só, a pergunta fechada, a resposta da pessoa vai ser sim ou não, ou uma palavra. Então, quando eu viro, vamos imaginar que eu sou Aparecida e eu ofereço os cursos. E eu viro para você, Aparecida, e falo: Aparecida, você conhece todos os cursos da área de saúde? Não. Sim. Pergunta fechada. Aparecida, você já fez algum curso conosco? Sim. Não. Já. Fechado. Ou é sim, ou é não, ou uma palavra apenas. Uma palavra, duas no máximo, respostas curtas. Terminou o curso? Pode falar. Tem uma pergunta que sempre a pessoa me manda. Tenho interesse em seus cursos. Ok. Quando E aí eu você. vou.
Aí, o que eu responderia para ela? No momento, eu tenho vários cursos em andamento. Igual eu tenho 4 cursos em andamento, com datas marcadas. E Certo. aí, eu responderia o que para ela? Excelente que você já vai ilustrar o terceiro tipo. Mas o importante aqui é que você entendeu o valor da pergunta. É manter a pessoa interessada, não deixar ela desistir. Então, quando eu viro para você e falo, Aparecida, eu tenho interesse, o que a pessoa falou? Tem interesse em fazer Eu seu tenho curso, é interesse isso? em fazer seus cursos, em fazer seu Isso. curso. Fulano, na semana tal, eu vou ter os cursos A, B, C. Qual desses você prefere? Ah, então tô Que certo. já é a pergunta fechada com alternativa. E é uma das que mais ajuda no fechamento de negócio, porque você dá as opções para o cliente escolher. Perfeito, então tô certo. Tá? Então, você já deu o exemplo aqui da próxima. E aí, vamos seguir. Com relação à fechada, deu para entender? Deu. A Então tá, pergunta já, obrigada. fechada é para conhecer sobre a pessoa. Conhecer se ela Perfeito. sabe do serviço, se ela sabe do curso. Você já fez algum curso de saúde? Você, no caso, quando ela terminar o curso, você gostou do curso? Sim, não, gostei. Tá vendo? As respostas são sempre curtas. No caso de aberta, quem você gostaria de indicar para a próxima turma? Aberta. Quem? Qual dos cursos que você mais gostou? Qual? Aberta. Tá? Entrou essas palavrinhas, virou aberta. Eu vou passar então para a nossa terceiro tipo, que é fechada com alternativa. O Wilson colocou Beleza, aqui, ó. obrigada, viu? Obrigada a você. Pode voltar a falar conosco aqui. O Wilson colocou aqui, ó. Entendi que quando vamos fazer as perguntas, temos que pensar qual tipo de resposta queremos do cliente. Perfeito, Wilson. Perguntas abertas para conversar mais, deixar a pessoa aberta para falar os seus pontos e conhecer. E as perguntas fechadas para confirmações mais objetivas. É esta a ideia. E, Wilson, acrescente as perguntas fechadas com alternativa. E essas perguntas fechadas com alternativas, você sempre vai dar opções para as pessoas escolherem. Esse é o papel da fechada. E o que é fechada? Porque a pessoa tem que escolher o que eu estou propondo. Você quer médio ou grande? Você gosta da azul ou da vermelha? Você quer encontrar de manhã ou à tarde? Você quer reunião 10 ou 11? Ela tem que escolher a minha opção. Eu não estou pedindo opinião, estou pedindo que ela escolha. Por isso é fechada com alternativa. Eu dou alternativas e ela escolhe. E aí o objetivo é facilitar a condução. Ou seja, quando ela escolhe, eu prefiro à tarde, vamos conversar sobre as opções à tarde. Se eu escolho azul, vou buscar as peças em azul. Então, quando a pessoa faz a escolha, ela me ajuda a seguir no atendimento, na negociação, na argumentação. E também para ajudar a decidir, como eu disse, é melhor para você às 10 ou 14. E aí eu gostaria, como eu fiz com as outras duas, que vocês me dessem exemplos de perguntas fechadas com alternativas. O que significa? Eu dou 2, 3 ou mais opções para o cliente escolher. Então, lá na Jardinagem da Valdete, que todos vamos visitar, é o mês de janeiro e provavelmente deve ter um tipo específico de planta, que eu não sei qual. E aí, Janete, você tem elas lá em várias cores. Você podia me fazer uma pergunta para me escolher uma. O que você faria para mim? Lá, você fala na jardinagem? Na sua jardinagem. Tem lá várias opções de plantas que são mais floridas nessa época. E aí você me faz uma pergunta de 2 espécies de plantas para me escolher. Qual seria? Eu conheço as plantas, mas ainda não sei o nome, que é uma coisa futura, né? Pode ser simples, é orquídea, azaleia. Aqui, eu tenho muita orquídea aqui na minha jardinagem. Quais cores que você quer? Eu tenho azuis, rosa e amarela. Amarela. Pronto. E aí você entendeu que você vai me levar para as opções amarelas?
É isso. Vai facilitar e a gente não fica perdendo tempo. Então, Tá olha só, certo. amarelo eu tenho as aleias, eu tenho essas aqui também muito lindas, amarelas, eu tenho essa aqui. Então, nós vamos falar de flores amarelas. Tá Esse é o certo. papel da pergunta fechada. Obrigada, viu, Valdete? Nada. Aparecida, quer fazer a pergunta fechada com alternativa dos cursos? Depois que a pessoa falou que tem interesse. E Ana Maria, com os seus bordados, quer fazer uma pergunta fechada com alternativa, Ana Maria? Mas como que Professora, eu eu faria estava. essa pergunta? Ai, não pode falar, amiga aí. Eu vou te ajudar a fazer. Vamos Ah, ver se a Aparecida vai falar. Pode falar, Aparecida, que eu vou ajudar a Ana Maria também. Pode falar. como que eu faria essa pergunta? Lembra que a gente conversou que você tem um comentário de um cliente que fala que tem interesse no curso? Sim, aí ele E aí tem você vai responder. interesse, aí Isso. isso, aí eu vou responder que tem, eu tenho o curso tal dia, eu Qual tenho curso? Fala o curso nome. de, eu tenho curso de curativo no dia, essa semana vai ser, primeiro, eu tenho um curso de curativo que será realizado no dia 1º do 2, o curso de cuidador de idosos, que será realizado no dia 8 e 9 de fevereiro, e o curso de dispositivo no dia 15/2. Pergunta. Esses cursos serão realizados no dia, na rua Álvaro Mata, Ainda tal. não. Então fica muita informação, Aparecida. Ah, Ainda tá, não. tá. A gente não passa ainda não. Qual desses você deseja, tem o interesse de realizar? Isso. Você me deu 3 opções para mim escolher um. Quando eu escolho, aí você fala, esse vai acontecer na rua, tá, aí você dá mais informações. Então a Aí eu pergunta só, é para evitar isso. aí eu só pergunto qual desses você tem um interesse de realizar. Depois que eu te dou a resposta, você vem com mais informações. A pergunta é para criar interação, senão a gente fica falando demais. É interessante falar e perguntar. Falar, perguntar. A resposta do cliente te ajuda para onde que você vai com a comunicação. Então, quando você fala os endereços, se eles forem diferentes, se o cliente escolher um, você tem que falar outro endereço. Então, é melhor perguntar primeiro qual que ele escolhe. Deu para entender? Deu. Ana Maria, me fala dos seus bordados. Dos meus bordados eu nem pensei, mas num geral, Sim. eu entendi como a pergunta com opção, a fechada com opção, seria uma forma de deixar a pessoa sem escapatória. Porque é o Isso. seguinte, se você pergunta para ela assim, vamos supor que eu fui passando pelos exemplos todos aqui. Então, por exemplo, se você pergunta lá para aquela pessoa que estava olhando a vitrine, se ela, você quer entrar? Ou então vamos entrar para ver? Aí ela poderia responder, não vou entrar agora, eu estou com pressa. Ou ela pode responder, sim, eu vou entrar. Mas se você, ao invés de perguntar se ela quer entrar, você já pergunta para ela, já capturando ela, tipo assim, pior que da hora que foi falando, eu fui pensando. Exatamente isso. Na hora que essa moça aí Aparecida, né? Essa que falou antes de mim, se Sim. ao invés de ela perguntar assim, dia 1º eu tenho curso disso, dia 2 eu tenho curso daquilo, qual você prefere? A pessoa vira e fala assim, não, nenhum dos dois, eu não prefiro nenhum dos dois. Mas ela poderia perguntar, fechando as alternativas, ela falando assim, o dia 1º e o dia 2 são cursos tal, você se sentiria melhor fazendo qual? Quer dizer, ela ia ter que responder um ou outro, ela não vai poder falar, não, eu vou embora.
Pode dar Ok, resposta. ok. É esse o objetivo de você entender o valor das perguntas. Então, dentro do que Uhum. você falou, por mais que a Aparecida fale, eu tenho esse, qual desses você prefere? A pessoa fale nenhum, eu ainda posso vir com uma pergunta. Com relação à saúde, do que você gosta? Sim, Porque aí o que ela me responder, não, mas a saúde não é o é, caso que eu gosto. Tem alguém na família que você percebe que se interessa por cursos de saúde? Não. Aí eu encerro a conversa, mas eu tento de todas as formas. A pergunta não é para pressionar, mas eu vou pegar a informação. Tentei com ela, tentei verificar se tinha algum que ela conhecia e se ela tinha alguém para indicar. Se não tem, encerrou o diálogo. Mas aí acontece de chega, muitas vezes ela interagir comigo. Quando sim, você falou da chega pessoa uma hora. perguntar, né? Quer Hum, entrar? Não. Quer comprar? Não. uhum, Porém, alguém que está parado olhando alguma coisa, eu posso perguntar assim: o que você achou da nossa vitrine? A gente fez uma decoração diferente. O que você achou? sim, E isso faz a ótimo, pessoa ótima ali pergunta. conversar e ela não está ali sendo pressionada. Uhum, Ou se eu estou vendo alguém vendo algo ali muito chamativo, vermelho ou branco, eu posso utilizar isso que a pessoa está verificando, tá ali com foco, para fazer a pergunta. Percebi que você está olhando para o arranjo, para a blusa, para o que for vermelho. Vermelho é uma cor que você gosta? Ah, uhum, não. Qual é a cor que você gosta? Ou seja, eu fiz uhum. uma pergunta, qualquer resposta que ela me der me ajuda a fazer a próxima pergunta. E Exatamente isso. impossibilita ela de falar sim ou não. Qual é a cor que você gosta? Não, não é resposta para isso. Ela vai ter que falar uma Isso, cor, né? isso, exatamente. Serve Essa é a lá para as ideia. orquídeas e azaleias lá da moça da floricultura. Exatamente. E aí também, dentro da sua área, né? Se você for, se você, não sei se você faz seus bordados para vender, mas é para a gente usar mesmo, não só no negócio, mas no dia a dia, porque a gente vai perceber que a nossa interação fica muito melhor. Obrigada Eu vou pela sua começar a pensar participação. nisso. Eu que agradeço. Deixa eu ver aqui no chat. A Andréia, exato, vai filtrando exatamente as informações. Bom, essas três perguntas vão nos ajudar a conduzir o diálogo. E aí, um exercício só para a gente poder fortalecer, porque elas são uma estratégia muito importante quando a gente aprende o valor dessas perguntas no dia a dia. Então, eu trouxe aqui uma situação para a gente pensar juntos. Vamos identificar aqui se a pergunta ela é aberta, ela é fechada ou fechada com alternativa, ou seja, CA, CF ou FA. FA fechado com alternativa. Então, tem a primeira pergunta aqui, ó. Qual é a sua opinião sobre a situação do empreendedor no Brasil? A, F ou FA? Podem colocar no chat, podem responder para mim. Lembrando que a aberta tem aquelas palavrinhas que vão aparecer com frequência. A fechada, a resposta é sim ou não. E a alternativa tem que ter duas ou três para poder escolher. Número 1 é A, F ou FA? Ó, aqui no chat, muito bem. Pergunta aberta, porque a gente tem aqui o qual? Ótimo. Segunda, B. Você prefere trabalhar em equipe ou sozinho? A, F ou FA? Quem não estiver entendendo, pode perguntar. Olha, aqui, ó, André acertou. Ana Maria ficou faltando uma palavrinha. Eu não estou Wilson entendendo a acertou. resposta. Tá. Ah, não, Repete, Valdete. agora eu Entendeu? entendi. Eu entendi agora. Aham. Ah, tá. Ana Maria, você colocou aqui na sua resposta, só para você. Você colocou, se for Ana Maria, você colocou fechada. Mas se eu tenho duas alternativas, fechada com alternativa. Por quê? Equipe ou sozinho? Eu tenho que escolher. Se fosse só fechado, a resposta seria sim ou não. Então, não tem como responder sim ou não aqui. Você vai trabalhar sozinho, em equipe ou sozinho? Sim. Sim o quê? Já tem que escolher. Então, Entendi. FA.
Aham, Então, tá, é entendi. Isso. Letra C. Sua empresa está há mais de 10 anos no mercado? Resposta aí é F. é fechado. Porque a resposta é sim ou Não. perfeito. Deixa eu ver aqui no chat. Muito bem, fechado. Continuando. Seu ramo de atividades. Opa, deixa eu pegar aqui. Seu ramo de atividade é produzir produtos, prestar serviço ou os dois? E aí? A aberta, fechada ou fechada com alternativa? Não tem Fechada? alternativa para escolher, não, Valdete? Não. Tem. Ô, Valdete, você produz produto, presta serviço ou os dois? Os dois. Presta serviço. Tá, é verdade. Tem que Então tá. escolher. Fechada com alternativa. Isso E aqui no mesmo. chat, muito bem. Todo mundo no chat aqui acertando. Última, penúltima. O que você mais valoriza no ambiente de trabalho? A, F ou FA? O que você mais valoriza tem a palavrinha que aparece em todas as perguntas deste tipo. Aberta, né? Como? Aberta. Aqui no chat, todo mundo acertou. Você prefere atender presencialmente ou de modo virtual? A, F ou FA? Aqui no chat, FA, muito bem, já entenderam. Por último, seu empreendimento tem um sócio? A, F ou FA? Respostas, muito bem, fechada. Vamos para o outro exercício. Agora, nós vamos transformar perguntas abertas em perguntas fechadas. O que significa isso? Perguntas que têm que, quem, quando, agora serão perguntas cuja resposta tem que ser sim ou não. Qual o seu ramo de atuação? Essa pergunta agora tem que ser fechada, ou seja, a minha resposta tem que ser sim ou não. Quem arrisca um palpite? Deixa eu ver aqui no chat. Ainda não tem, não. Ó, tem sim, quer ver? Olha, Andréia, você trabalha como artesã? Muito bem, Andréia, isso aí. Você trabalha como artesã? Você gosta do seu ramo de atuação? O seu ramo de atuação é jardinagem? O seu ramo de atuação é bordado? O seu ramo de atuação são cursos na saúde? Fechado. Deixa eu ver aqui no chat. Isso mesmo. Ó, Lúcia, pensamos a mesma coisa. Letra B, para transformar em fechado. Há quantos anos você atua neste mercado? Eu tenho que tirar a palavra quanto, porque a palavra quanto é de pergunta aberta. Qual seria a pergunta? Vou dar um exemplo. Você está no mercado, Ana Maria, há mais de 5 anos? Resposta sim ou não, virou fechada. Vamos ver aqui no chat. Você atua há muitos anos nesse mercado? Boa. Você está nesse mercado há mais de 2 anos? Também. Vocês conseguem perceber a diferença das duas perguntas? A primeira, que está aqui na tela, faz a pessoa responder, porque eu quero conhecer a opinião, ela vai contar uma história. A outra já é para me poder direcionar para algum lugar, quando se trata de fechado. O que você acha das estratégias de marketing digital para o empreendedor? Olha, eu acho que são boas, pergunta aberta, então vou explicar. Eu acho que são boas, porque facilita, etc, etc, etc. Eu não quero que a pessoa dê essa resposta tão grande. Eu quero que ela dê a resposta sim ou não. Qual seria? Repete a pergunta, por favor. O que você acha das estratégias de marketing digital para o empreendedor? É aberta.
Temos aqui no chat algumas sugestões. O marketing digital ajuda no seu trabalho? Boa. Você tem interesse em estratégia de marketing digital? Boa. Então, o que o Wilson colocou aqui, ó, excelente pergunta. E aí, Wilson, dependendo se eu utilizo e vendo, essa pergunta já não é boa, porque se ele falar comigo não, eu não tenho o que fazer. Você tem interesse na estratégia de marketing digital? Não. Matou o diálogo. Se eu virar para ele falar, qual a sua opinião sobre marketing digital? Dependendo da opinião dele, eu posso avançar para alguma coisa. Então, eu sempre vou escolher, de acordo com o contexto, a pergunta que vai me ajudar. Ana Maria, você usa marketing digital? Fechada, boa. Mais uma. Quais cores você prefere? Essa é fácil. Para virar fechada. Para virar fechada, você tem preferência? Você gosta de amarelo? Boa. Tem preferência de cor? Sim ou não? A entrega pode ser em qual horário? Posso entregar às 10? Posso entregar no sábado? Então você vai usar a que for melhor. Deixa eu ver aqui no chat. Posso te entregar agora? Prefere azul ou amarelo? Boa, muito bem. Qual retorno você me dá sobre o produto? Também essa é muito conhecida. Por exemplo, você gostou do seu produto, do serviço? Sim ou não? Deixa eu ver aqui no chat. Ótimo, Ana Maria. Você gostou? Com isso, a gente passa para o nosso último exercício das perguntas, que é pegar a pergunta fechada e transformar em fechada com alternativa. Ou seja, do sim ou não, agora eu vou dar duas respostas para a pessoa escolher. Pagamento será no débito? Para virar fechada com alternativa, está faltando oferecer uma outra opção. Qual seria? O que vocês acham? Deixa eu ver aqui no chat. Você prefere débito ou crédito? Cartão ou Pix? Isso. Você foi indicada por alguém? Sim ou não é a resposta. Para a pessoa explicar e contar uma história, quem te indicou? Como é que você ficou sabendo da loja? Por exemplo, deixa eu ver aqui no chat. Quem te indicou? Isso mesmo. Boa. Continuando aqui. Tem preferência de cor? Fechada com alternativa. Azul ou amarelo? Preto ou branco? Esse é fácil também. Posso cadastrar seus dados? Essa pergunta não é boa. E a gente sabe por quê. Porque a pessoa vai responder não. Para não responder não, eu vou transformar em fechada com alternativa. Quem tem uma sugestão? Essa também é fácil. Vocês estão pensando aí? Posso cadastrar seus dados? Sim. Não. Que horas eu posso coletar seus dados? É importante ter seus dados na empresa para sorteio e desconto. Posso cadastrar? André ainda continua fechada por causa do final. É importante ter seus dados na empresa para sorteios e descontos. Faça o cadastro agora ou depois? Ela tem que escolher.
Ok? Deixa eu ver aqui quem mais que colocou. Tem interesse de participar do grupo VIP? Gislene, a resposta é sim ou não. O nosso grupo VIP tem 2 participações, pelo WhatsApp e pelo e-mail. Qual que você... Eu estou chutando aqui, tá? Pelo WhatsApp ou via e-mail. Qual que você prefere? A fechada com alternativa, eu tenho que dar as opções para a pessoa. Ela fica presa nas minhas opções. Se não entendeu, pode perguntar. É para presente? A resposta é sim ou não. Como é que seria com alternativa? A gente escuta ela muito. É para você ou para presente? É para mim. É para presente. A pessoa escolheu, tá? Será uma peça? Essa pergunta é horrível e eu pus de propósito, porque se eu quero vender mais, a pessoa sim. Além desta peça, o que mais? Aí a pessoa reflete, tá? Com relação às perguntas, espero que tenha sido válido. À medida que você se familiariza com elas, elas vão te ajudar a que você tenha uma conexão com as pessoas. A Ana Maria colocou aqui, para embrulhar sua mercadoria, posso usar papel ou saco plástico? Exatamente, padaria faz muito isso. Você vai, então, entender o poder das perguntas, porque você vai se conectar melhor com a pessoa, você vai perceber que você domina o diálogo e a outra pessoa, ela vai seguir o seu comando. Então, é muito interessante depois você pensar dentro da sua realidade quais as perguntas que você pode fazer, testa, muito importante você testar. E à medida que você percebe que algumas perguntas levam as pessoas a optarem pelos produtos de vocês, ou serviços, vocês possam fazer. E quem ainda vai pensando no negócio, faça perguntas das informações que vocês querem obter. Então, utilize essas técnicas para vocês buscarem informações sobre o que vocês querem realizar. Com relação à venda, né, a lógica do consumidor, a gente entende que não é mais vender, é ajudar o cliente a comprar. Vocês concordam com isso? Que são muitas opções, então não é mais se o cliente quer ou não, mas de que maneira que eu faço ele chegar no que ele precisa, seja de maneira virtual ou presencial. E a gente tem uma pessoa, que é a Agnes, que está um pouco na contramão disso. Olha só o que aconteceu. A Agnes tem uma loja de roupa. Ela tem uma visão clara do que o negócio dela, o que ela quer, o que os clientes querem. No entanto, a Agnes não escuta os comentários e sugestões dos clientes e fornecedores e acaba perdendo vendas e fidelidade. Então, os clientes dão sugestões, dão opinião, mas a Agnes não escuta, porque ela sabe muito do negócio dela, ela acha que só o que ela sabe é o suficiente. O que acontece? Com o tempo, a Agnes começa a notar que as vendas estão diminuindo, porque os clientes não encontram o que eles procuram e buscam, mas encontram na concorrência. Então, a nossa ideia aqui, é ver como é que a Agnes deve fazer para atender melhor os clientes e identificar a oportunidade de negócio. A primeira coisa que a Agnes tem que fazer é estimular, não apenas ouvir e escutar, mas estimular os clientes a falarem sobre os produtos. Ela vai fazer isso como? Fazendo perguntas. Deixa eu ver aqui no chat. Opa, desculpa que eu mudei aqui. O que vocês acham mais que a Agnes tem que fazer? Deixa eu ver aqui no chat. Exato, André. E escutar os clientes fazendo perguntas. O que mais que a Agnes precisa fazer para não perder as dicas dos clientes? O que vocês acham? Se vocês fossem orientar a Agnes, o que vocês falariam para ela? Eu acho que o principal seria esse mesmo, né? Ouvir as opiniões das pessoas e buscar fazer uma pesquisa, né, mais profunda, por perto, para saber. Muito bem, Valdete, muito obrigada. É claro que eu não vou poder montar uma loja só com a escolha dos clientes, porque o negócio tem ali o seu nicho. Porém, quando o cliente comenta de algo que está dentro do meu segmento, quando ele volta ele não acha, eu estou perdendo a oportunidade
de fidelidade. Então, a Agnes precisa fazer um equilíbrio entre as sugestões dos clientes, o que ela também acha que é interessante, para que o cliente se sinta valorizado. E é uma estratégia de venda, porque quando a Agnes escuta e faz os pedidos e avisa o cliente, olha, o dia que você esteve na minha loja, naquela quinta-feira, você falou da camisa de malha masculina tal, já chegou. Ou seja, se ela trabalha de maneira eficiente, essas dicas já são futuras vendas. Não sendo nada que fere ao negócio da Agnes, ela está perdendo a oportunidade, inclusive, de vender mais. Que é muito prazeroso quando você dá uma sugestão dentro do negócio e tem a ver, e quando você volta lá, ou o cliente avisa que já está disponível, ou até manda para você. Algumas pessoas têm ali as sacoleiras que vão na casa da pessoa e deixam os itens lá. Então, no caso aqui, as ações da Agnes são essas três, né? Fazer a escuta ativa, fazer perguntas para estimular os clientes e utilizar algumas das sugestões, avisando os clientes que já está disponível na empresa, na loja, para que ela possa ter mais vendas. Muito bem. Com relação a essa comunicação, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente chama de erros, né? Falhas. Então, existem algumas falhas de comunicação que nós precisamos também prestar atenção. A primeira delas é a falta de clareza. E essa falta de clareza é com relação ao outro. Então, está muito claro para mim, mas e o outro, entendeu? Ele conseguiu perceber o que eu quis dizer? Ele conseguiu perceber que é uma oportunidade, que é um bom negócio? Então, sempre buscar verificar com a pessoa se foi claro sobre o ponto de vista dela, não do nosso. Na sequência, má interpretação. Isso é muito comum, né? O mal entendido. Porque eu vou interpretar o que você fala dentro da minha realidade. Isso é muito comum na comunicação, ter mal entendido. Eu penso que você quis dizer isso com uma intenção e você quis dizer com outra. O que eu vou fazer? Eu vou esclarecer isso. Então, sempre quando eu tiver alguém que tem dúvida sobre algo que foi dito, a gente reforça. Olha, o que eu quis dizer foi isso, isso e isso. A minha intenção foi essa e essa e essa. Também, uma outra questão importante de dificuldades com a comunicação, o que é a falta de feedback? A falta de retorno. E, infelizmente, nos negócios, isso acontece muito. Fala que vai ligar, mas não liga. Fala que vai avisar de uma mercadoria, não avisa. Fala que vai orientar, mas não orienta. Fala que vai enviar um brinde, mas não envia. Então, infelizmente, isso dificulta. As distrações. Qual que é a maior distração que a gente tem? Celular. Exato. É uma das maiores distrações no atendimento, na comunicação. Tem gente que acredita que dá para falar no celular e falar com as pessoas. Você vai sempre perder algum aspecto da conversa. Interrupções frequentes são interrompidas, que é outra coisa que atrapalha a comunicação. Eu vou negociar e eu vou fazer uma pergunta. Você pode falar agora? Está disponível agora? Que hora você vai estar disponível? Que hora que eu posso voltar a ligar? Que hora que a gente pode conversar? Perguntas para ajudar no diálogo. Falta de empatia. O que é empatia mesmo, gente? Sororidade. Pois é. O que é bom... Na empatia tem uma frase importante que a gente precisa corrigir caso ela esteja ainda sendo vista de maneira antiga. Tem uma frase no atendimento que fala assim: atenda o outro. Quem sabe essa frase? Como você gostaria de ser atendido. Essa frase está correta? Não, ela tem uma variação. Não é mais assim. Então, a frase muda uma palavrinha. Isso. Então, a gente aprendeu que atenda o outro como eu gostaria de ser atendido. A gente aprendeu muito sobre isso. Porém,
a gente está falando de empatia. E a frase é: atenda o outro como ele deseja ser atendido. Ele Sim, e eu e você somos diferentes. Então, o correto é assim, não é como eu. Eu gosto da pessoa do meu lado, ele já não gosta. Eu gosto de comprar pela internet, ele gosta pessoalmente. Então, a empatia é isso. Colocar todo mundo no padrão, as pessoas não vão se sentir à vontade, confortável. Precisa fazer adaptações na comunicação. Outra coisa que é ruim, o uso de jargões. O que são jargões? Expressões comuns. E aí, não sei se há presentes, mas só para dar como exemplo, né? O direito, tem expressões muito específicas, nem todos conhecem. A tecnologia, o pessoal que trabalha com desenvolvimento, tem expressões específicas que todo mundo conhece. A própria área da saúde, todas as áreas têm ali a sua linguagem própria. Cuidado para não conversar com uma pessoa, como eu disse, lá na barreira, tá? A barreira mecânica, de que você utiliza, perdão, semântica, que você utiliza um linguajar muito familiarizado com pessoas que trabalham com você, que você conhece, mas aquela pessoa não está entendendo o que você está dizendo. A parte pública também, os nomes de formulários, e todo mundo vai saber o que significa. Esses são os erros, junto com a falta de planejamento e organização. Não me preparei para essa comunicação. Não me preparei para conversar. Né? Fui no improviso. Então, se vocês puderem guardar as falhas que afetam o crescimento dos negócios, são essas. Por quê? Porque elas interrompem a conexão com o cliente, com o outro, com o meu interlocutor, com o mercado, na comunicação que eu faço nas redes sociais, no WhatsApp, por escrito, por áudio, pessoalmente, de qualquer forma, essas 8 vão atrapalhar o resultado. Então, fiquemos atentos a essas 8, tá? E aí eu trouxe para vocês um desenho que a gente tem aqui falhas. E eu queria que vocês me dissessem quais são as falhas aqui nesse caso. Por que o responsável por fabricar balanços não teve uma conexão e a comunicação dele não transformou o negócio dele? Muito pelo contrário. O que vocês acham que falhou aqui? Tem a ver com o que nós conversamos hoje. Falhou tudo, né? Porque não ficou bom de jeito nenhum. O que o cliente queria era muito mais simples do que o que foi feito. Pois é. Como é que faz agora? Vou ver aqui no chat. Pode continuar. Ó, diálogo foi a resposta da Gislene. Olha só, de tudo que a gente conversou aqui, faltou fazer pergunta, certo, gente? Certo. A pergunta ajudaria ao entendimento. O que o senhor está querendo é desse jeito? O que o senhor gostaria é assim, 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 assim? Faltou o símbolo. Cadê o desenho para mostrar? Porque, olha, eu te mostrar o projeto que a gente pensou de fazer isso aqui mesmo. Não teve retorno. E aqui, exato, Wilson, a gente vai ter um desafio, porque às vezes nesse caso aqui não foi uma única pessoa que conversou com o cliente. Quando a gente tem mais de um funcionário, é alguém que conversou e passa para um outro setor, para o setor executar. Quanto mais pessoas estão envolvidas, mais cuidado eu preciso ter com essa comunicação, porque ela tem que ser, inclusive, por escrito. Ela tem que ter ali uma assinatura de ciente, ela tem que ter outros elementos para garantir que o entendimento foi feito. Tem que estar escrito de alguma forma, exatamente, Wilson. Então, é muito comum em empresas maiores os mal entendidos, por quê? Porque a comunicação vai se modificando à medida que entram mais pessoas no contexto. Por isso, a gente tem que ter ferramentas para controlar, não pode ser a coisa só de boca. Tem gente que consertar aqui? Ou não tem? Dá para consertar?
Tem jeito. Eu acho que seria o ideal consertar, né? É, Exato. E aí começa com o pedido de Desculpas. desculpa. reconhecer o erro, exatamente. Uhum. E refazer o projeto e agora conferindo com o cliente o passo a passo. Então, quando a gente tem produtos complexos, né, eventos, você vai confeccionar ali roupas de festa, projetos. Quanto mais checagens nós fizermos, menos retrabalho e prejuízo a gente tem. Porque o Uhum. entendimento pode ser muito diferente. E vale a pena a gente deixar bem claro o que a gente consegue entregar, porque se a pessoa também coloca uma expectativa muito fora, ou às vezes ela não consegue ser clara, e a gente gasta tempo em fazer algo que depois não vai ser aproveitado. Então, se nós pudermos finalizar a nossa palestra sobre o que eu aprendi hoje que fica para mim, vou colocar aqui no chat, né? Se a gente puder conversar sobre o que fica para mim para conectar melhor e automaticamente a comunicação contribuir para o meu negócio. Se vocês puderem escolher o que vocês podem dizer para mim. Pode ser numa palavra ou pode ser numa frase. Eu vou colocar até aqui no chat, né? Exato, Andréia. E aí, nesse caso, quando o cliente não sabe o que queria, a responsabilidade ainda é maior de registrar ou de apresentar opções, de apresentar modelos, de você ajudar, como eu falei lá no slide anterior, hoje a gente precisa ajudar o cliente a comprar. E faltou isso das pessoas ou da pessoa que fez o atendimento no pedido. Então, o que a gente pode dizer que a gente aprendeu hoje? Vou colocar aqui no chat 2 coisas que aprendi hoje. O que vocês podem dizer para mim? Que vai ajudar a minha comunicação a se conectar mais. 2 coisas que aprendi hoje. Quem pode dizer para nós? Ó, a Gislene colocou aqui, ter a clareza na comunicação e saber perguntar. Ô, Gislene, você consegue falar os 3 tipos de pergunta? Ana Maria colocou aqui, ó, palavra certa, momento certo. Ah, pois é, fechadas com alternativa, exatamente. O que mais, né? 2 coisas que aprendi hoje. O que vocês colocam para mim? Estou repetindo aqui no chat. 2 coisas que aprendi hoje. Estreitar o interesse, saber falar no momento certo. Muito bem. O que mais? 2 coisas que aprendi hoje. Saber falar no momento. Muito bem. E eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês podem fazer uma fotografia desse plano aqui, ó, para ajudar vocês a melhorar a comunicação. Então, para você ter uma comunicação que conecta, você vai analisar a sua comunicação, você vai pensar 3 pontos fortes e 3 pontos de melhoria, tá? Depois, você vai colocar os seus objetivos. Qual dos aspectos da comunicação eu irei me dedicar a partir de agora? Eu vou começar a falar mais em público? Eu vou começar a utilizar os meios digitais? Eu vou começar a criar um Instagram? Eu vou melhorar a comunicação física da empresa, do negócio, com portfólio, com cartão de visita? Eu vou começar a colocar mais claro o objetivo da empresa nas redes sociais? Você que vai decidir. Ou eu vou fazer algum curso mais sobre comunicação para eu poder me expressar melhor quando eu tiver minha empresa.
Também você vai fazer uma análise da situação. No momento que eu estou aqui na comunicação, né? Quais pontos eu vou potencializar, ou seja, eu vou explorar mais, eu vou explorar mais. Eu sou uma pessoa paciente, tranquila, eu tenho empatia, eu sou uma pessoa bem-humorada. Quais pontos eu vou minimizar? Então, eu vou ter cuidado com a questão da organização, do planejamento, da gestão do tempo, dos horários. Então, você vai fazer essa análise para você preencher seu plano. E, por último, as estratégias. De 0 a 10, qual o nível de qualidade desejo ter na minha comunicação? Ah, hoje ela está a 5, mas eu quero chegar a 8. O que eu vou fazer? Além de cursos, eu vou ler mais, eu vou participar de mais eventos, eu vou participar de mais palestras no IPPE, eu vou buscar orientação, eu vou desenvolver mais, me colocando em situações de desafio para que eu possa apresentar e falar mais coisas. Então, esse pequeno planozinho vai ajudar vocês a pensar formas de melhorar a comunicação. E com isso, a gente encerra o nosso curso. Ô Ítalo, a gente pode tirar a nossa foto? Podemos sim, professora. Convidar o pessoal aí, né, pessoal, para estar abrindo a câmera, por gentileza, para a gente estar registrando esse momento aqui, que é bem valioso para nós aqui do PPE. A gente Sim. repassa todo esse material, né, para os nossos aportadores, e isso aí incentiva eles a acreditar cada vez mais nos nossos projetos, né, e consequentemente gerar conteúdo de forma gratuita para todos vocês, tá? Então, conto com todos aí para estar abrindo a câmera, né, nesse finalzinho de aula, para a gente estar registrando esse momento aí, né, E enquanto eles pessoal? vão abrindo a câmera, quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigada pelas intervenções, pelo chat, pelo áudio. Espero que tenha sido útil, que a gente possa se encontrar em breve. Um grande Nós é que abraço. agradecemos. E a gente vai tirar nossa foto aí com quem puder abrir sua câmera. Isso aí, mais alguém, pessoal, para estar abrindo? Acho que quem conseguiu abrir, Veja abriu, se a né? minha está aberta, é a Andréia. Tá sim, Está. Andréia. Obrigada, Oi. viu, André? Ei, Então, Imagina, foi um prazer. Adorei. Muito muito obrigada. obrigada. isso aí, então, pessoal, quando eu falar já, a gente registra, tá? 1, 2, 3 e já. Muito obrigado, pessoal. Antes da Ok. gente finalizar, né, queria agradecer a todos aí pela presença mais uma vez, né? É, Se alguém tiver alguma dúvida em relação a algum procedimento do IPPE, tá? É só entrar em contato com o WhatsApp do IPPE, que vocês recebem o link da aula, aquele mesmo WhatsApp, a gente passa todas as informações para todos vocês aí, tá? Lembrando que essa palestra ela fica disponível para vocês na nossa plataforma, porém, vou pedir um pouco de paciência para vocês, né? A gente está passando por um momento de migração da plataforma, então a gente não vai conseguir cumprir aquele prazo de 72 horas após a ocorrência da aula, mas assim que tiver tudo no jeito, tudo ok, a gente repassa todo esse material para vocês aí, beleza? Quem quiser assistir novamente a palestra, acredito eu que dentro de uma semana mais ou menos aí ela vai estar disponível no nosso YouTube, então é só solicitar o link através do WhatsApp também, ou então entrar na página do IPPE no YouTube, tá? Vai estar disponível para todos vocês aí, beleza? E para finalizar, agradecer a professora, né, pela palestra, muito obrigado. Obrigada a Desejar, vocês. desejar a todos aí também um ótimo final de noite, um bom descanso e falar que contamos com vocês aí para nossas próximas programações, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Grande Muito abraço. obrigada, professora maravilhosa. E Obrigada. gratidão. Obrigada. Foi muito bom. Obrigada a vocês. Obrigada. Cheguei atrasada, mas consegui pegar. Que coisa boa. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem Tchau, com tchau. Deus. Com Deus também. Vou estar encerrando aqui, tá? Tá.